Pessoal, bora retomar. Eu vou fazer um negócio aqui rapidinho para as próximas questões, para ficar mais visual. Vou fazer uma linha do tempo do processo de conhecimento. Tranquilos? Só para ficar mais visual as questões, fazer mais sentido dentro das questões que a gente vai trabalhar. Como que começa um processo, gente? Uma petição o quê? Inicial. Maravilhoso, vocês estão voando. No processo de trabalho, normalmente a petição inicial é chamada de reclamação trabalhista, tá? Mas tem outros modelos, claro. Mas nós vamos ter uma reclamação trabalhista. Esta reclamação trabalhista, ela vai ser registrada, ou seja, vai ganhar um número de processo e distribuída. E vai haver a notificação do reclamado. O reclamado vai ser notificado acerca da audiência. Tem o pregão, que é chamar as partes para entrar na sala de audiência. Qualificação das partes, as partes vão ser qualificadas. Primeira tentativa de conciliação. Havendo acordo. Sentença irrecorrível. Havendo acordo e se o juiz homologar, né? Lembrando que o juiz não é obrigado a homologar. E se o juiz homologar. Não havendo acordo, ou se o juiz não homologar, pessoal, isso aqui é uma linha do tempo, tá? Dentro do processo de conhecimento, só para a gente identificar bem. Nós vamos ter uma reclamação trabalhista, ela vai ganhar um número de processos a ser distribuída, vai haver a notificação do reclamado acerca da audiência. Na audiência, as partes vão ser chamadas, vão ser qualificadas, e vai ter uma primeira audiência, que é a primeira tentativa de conciliação.
Havendo acordo e se o juiz homologar o acordo, vai proferir uma sentença recorrível, ou seja, da sentença que homologou esse acordo, não cabe recurso. Não havendo acordo ou se o juiz não homologar, contestação. Nós vamos ter depoimento das partes, oitivo de testemunhas. Se houver fracionamento da audiência, se a audiência for... Eita, isso aqui ficou ruim. Se houver fracionamento da audiência, essa vai ser a primeira audiência, que é chamada de audiência de conciliação. Vem até a contestação. E aqui a gente tem a segunda audiência, que é chamada de audiência de instrução e julgamento, que é após a contestação. Depoimento das partes, oitivo de testemunha, razões finais, segunda tentativa de conciliação. Havendo acordo, se o juiz homologar a sentença recorrível. Se não houver acordo, ou se ele não homologar, ele vai proferir uma sentença de mérito. Da sentença que julgou a reclamação trabalhista, cabe recurso ordinário. Tranquilos? Então, esse aqui é uma linha do tempo do processo de conhecimento. Por que que eu fiz ela aqui? Para ficar mais claro agora as questões que a gente for responder. Tranquilos? Estamos bem? Se a fofoca aumentar, eu vou lá e peço para diminuir o tom da fofoca, tá? Dúvidas, gente? Enquanto você está terminando de copiar, eu vou falar, olha, diminui o... vou contar. Quem não gosta de uma fofoca, né, gente? Fala um pouquinho mais baixo, meu amor. Obrigado. Não estava tão legal a fofoca, não. Hã? Não. Eu percebi. Mas eu nem entrei no mérito, fui discreto, fui um gentleman. Pessoal, deixa essa linha no tempo para ficar mais claro. A partir dela, bora, já copiaram, podemos preparar as questões. Beleza, questão 9. Todo mundo junto, partiu. Não, com resolução. Com resolução. Vamos lá. Todo mundo junto, bora. Pedro, Luzia e Rogério são empregados na sociedade empresária ABC e ajuizaram reclamação trabalhista individual contra ela. Pedro tem 55 anos de idade e postula na sua ação horas extras. Luzia tem 42 anos de idade e requer pagamento de 2 períodos de férias vencidas. Rogério tem 34 anos de idade e na sua demanda postula o pagamento de salários retidos nos 2 últimos meses de trabalho. Em razão do alto salário dos 3 empregados recebiam, todas as ações tramitam pelo rito ordinário. A respeito dessas reclamações trabalhistas, assinale a opção que indica, de acordo com a CLT, as que terão preferência na tramitação processual. Pessoal, basicamente ele está perguntando quem que vai ter trâmite preferencial dos feitos. Tranquilos? Ramiro, quando que isso acontece? A primeira coisa, para ficar até melhor, reclamação trabalhista, gente. O artigo que vocês vão estudar reclamação trabalhista é 840 da CLT, ok? Já deixando ali reclamação trabalhista, artigo 840 da CLT. Pode ser escrito ou verbal. Sendo verbal, tem que ser reduzido a termo no prazo de 5 dias sob pena de perempção. Depois vamos dar uma lidinha nisso. Mas a pergunta aqui não é sobre isso, é sobre trâmite preferencial do feito. Vamos pensar o seguinte, vamos supor que, deixa eu pensar uma pessoa, você foi contratado pelo Silvio Santos, ok? Oi, quem quer dinheiro? O Silvio Santos tem assim, tipo, você consegue jogar que o Silvio Santos consegue esperar um processo de uns 10 anos ainda? Eu não estou antecipando a morte do Silvio Santos, gente, mas ele não é mais aquele cara. Então o trâmite do processo tem que ser mais rápido, porque ele é uma pessoa idosa. Tranquilos? Há algumas situações em que o trâmite do processo não pode esperar um trâmite regular. Para vocês terem uma ideia, hoje eu não tenho um cumprimento de sentença de um dos primeiros processos que eu fiz na vida, de 2013. Eu juntei o cumprimento e vai expedir precatório, então ainda vai levar mais uns 5 anos. Sim, tipo, eu fiz o calculado, cumprimento de sentença, deu 58 mil reais. Não, esse era adicional de insalubridade, mas contra o município de Trindade. Ele não chega a ser trabalhista porque é estatutário de justiça comum. Mas 10 anos, gente. E aí sim, vai mais uns 5. Aí o cliente ainda me ligou hoje. E aí, doutor, tá perto de sair meu dinheiro? Tá, depende, o tempo é relativo, né? Enfim, por que eu estou querendo contar isso? Algumas situações a gente não pode esperar um trâmite desse. Então, se a pessoa tem mais do que 60 anos, que é pessoa idosa, vai ter trâmite preferencial do feito. Se a pessoa
É uma pessoa com doença grave, trâmite preferencial do feito. Pessoa com deficiência, trâmite preferencial do feito. Eu vou ditar isso em forma de observação, tá? Mas tem outras duas situações de trâmite preferencial do feito que não estão no CPC. Essas situações que eu estou trazendo para vocês é o 1048 do CPC. Tem duas que são próprias da CLT. Quais são elas? Quando a empresa for massa falida, e faz sentido, porque se a empresa é massa falida, eu tenho que acelerar o processo, senão não vou receber nada. E quando a ação versar única e exclusivamente sobre salário, ou seja, se o meu pedido na ação é só salário, salário em atraso. Tranquilos? Esses são próprios da CLT. Depois eu vou digitar os 5 juntos. Estamos bem até aqui ou não, gente? Então vamos voltar para o nosso exercício. Ó. Pedro, Luzia e Rogério são empregados da sociedade empresária ABC e ajuizaram a reclamação trabalhista individual contra ela. Pedro tem 55 anos e postula horas extras. 55 anos, tem trâmite preferencial do feito? Não, quase, falta 5 anos. E ele pediu horas extras. Tem trâmite preferencial do feito, horas extras? Não. Luzia tem 42 anos e requer pagamento de 2 férias vencidas. Férias é trâmite preferencial do feito? Não. Rogério tem 34 anos e postula o pagamento do salário retido nos últimos 2 meses. Ação versa exclusivamente sobre salário. Então, nesse caso, quem tem trâmite preferencial do feito, gente? Só o Rogério. Tranquilos? Diga. Falência, são 5, eu vou ditar até essa observação agora. Ficou clara essa questão? Não, gente. 5 situações de trâmite preferencial do feito. Qual que é a observação? Trâmite preferencial do feito. Aí vocês podem fazer uma chavezinha, do que vocês quiserem, são 5 situações. Uma chave, um colchete, sei lá, um sol, um arco-íris. Trâmite preferencial do feito. Isso. Pessoas com mais de 60 anos. Pessoa com mais de 60 anos. Por isso que eu dei o exemplo do Silvio Santos. Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Portadora de doença grave. Portadora de doença grave. Portadora de doença grave. Não, mas assim, provavelmente vai ser câncer, AIDS, alguma coisa assim. Pode, tá? Doente de amor não é grave, inclusive. Procure remédio na vida noturna. Doença grave. A ação versar exclusivamente sobre salários. A ação versar exclusivamente sobre salários. Versar. Ou o objeto da ação for apenas salários, enfim, de jeito ficar mais fácil. A doença grave, a ação versar exclusivamente sobre salários. A ação versar exclusivamente sobre salários. Aí não. Não entra como trâmite preferencial. É só se o pedido for só salário. Ela não faz uma fusão do mega preferencial. Não faz. Não é cumulativo, vai ser preferencial, ponto. Entendeu? Ela vai entrar na figura do preferencial. Não existe uma figura do mega preferencial. Não. Aí você ia colocar assertivo que as duas eram trâmite preferencial. Pessoa idosa com salário, sim. Ficou claro ou não, Sofia? E, por fim, o reclamado for massa falida. O empregador for massa falida. Massa falida também trâmite preferencial do feito. Ficou claro? Em recuperação não, só massa falida. Ficou claro, gente, ou não? Beleza? Próxima questão, então. Ó. E lembrando que eu coloquei aqui artigo 840 da CLT para reclamação trabalhista. Próxima questão. Podemos? Questão 10. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Limitada para assisti-la juridicamente em uma audiência. Você foi designado para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa dos documentos e afirmaram que tudo havia sido juntado nos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, mas apenas nos documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar a defesa. Nos exatos termos previstos da CLT, você deverá: letra A, entregar cópia escrita que está em sua posse. B,
Aduzir defesa oral em 20 minutos. C. Requerer o adiamento da audiência para posterior entrega da defesa. Ou D. Requerer a digitalização da sua defesa para juntada no processo. Questão 10. 10. Oral em 20 minutos. Gente, vamos lá. Dá uma atençãozinha aqui em mim. Tá escrito 19 para vocês? Ah, tá. Entendi. É porque quando eu cheguei. Entendi. É porque quando eu cheguei, eu vi que eles tinham deixado. O Gabriel falou, tira ela, adapta. Aí o pessoal fez foi alterar os números. Não resolveu muito minha orientação. Mas vamos lá, amanhã vai estar corrigido. Eu passei o feedback, pessoal. Queridos, vamos lá. Seguinte. A contestação, ela está prevista lá no artigo 847 da CLT. Tranquilos? Artigo 847 da CLT. Minha contestação ela pode ser escrita ou verbal. Se ela for escrita, qual que é o prazo que eu tenho para juntar? Até antes do início da audiência. Então, se a audiência começa às 10 da manhã, eu tenho até 9h59 para juntá-la no processo. Tranquilos? Acontece. Ó, eu já fiz isso uma vez, mas não era contestação. Eu já juntei. Pode. Eu já juntei defesa, eu já juntei recurso 1h55 da noite. Cara, meu coração quase caiu da boca. É raro, mas já aconteceu. Não, pior que, tipo, a vez que aconteceu foi porque o cliente não tinha me enviado o depósito recursal. E eu fiquei esperando. Aí foi me enviar o comprovante 11h30. Eu falei, puta que pariu. E o sistema deu errado, e foi subindo a hora, e eu ficando, nossa senhora, não quero passar essas coisas mais não. Mas enfim, deu certo. Graças a Deus eu nunca perdi prazo em 10 anos. Artigo 847 da CLT. O artigo 847 da CLT estabelece contestação. Ela pode ser escrita ou verbal. Escrita até antes da audiência. Se eu não juntar ela até antes do início da primeira audiência escrita, eu vou ter que fazê-la verbal. Durante 20 minutos, eu tenho até 20 minutos, certo? Então, nessa questão, a resposta correta seria a letra B. Aduzir a defesa verbal em 20 minutos. Tranquilos? Não, isso aí você tem que... É porque no exercício falou que ele não juntou. Quer ver? Vamos reler o exercício. Você tem que saber que se ela for escrita, tem que ser juntada antes da audiência. E se eu não juntar até antes da audiência, ela vai ser verbal. Aí não tem outro caminho. Não, ela pode ser escrita ou verbal. A gente sugere que nunca faça verbal, mas pode ser escrita ou verbal. Por exemplo, relendo o exercício aqui. Ó. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Limitada para assisti-lo juridicamente na audiência. Você foi designado para a audiência, forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos e afirmaram que tudo havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo essa sido aberta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, mas apenas nos documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de ofertar a defesa. Nos exatos termos da CLT, você deverá. Defesa verbal, 20 minutos. Tranquilos? Dúvidas, gente? Oi. É terrível fazer oral. Eu fiz uma vez só, porque eu achava que o cliente não ia me pagar. Eu falei, não vou gastar meu tempo fazendo. Ele era dono de uma academia e tinha porte de arma ilegal. E ele não me pagou. E ficou com uma defesa merda mesmo. Eu estava certo no meu feeling. Até antes do início da audiência. Mas uma coisa que eu sempre faço, eu esqueci seu nome, minha amiga. Marilza. Uma coisa que aí sim eu sempre faço é esse aqui, ó, o verbal. Isso aqui eu quebro as pernas do advogado. Porque a maior parte vai lá, não, dá prazo. Fala, não, vamos fazer verbal. Porque aqui são as razões finais, é depois do processo. Depois da instrução. Eu sempre peço para fazer verbal. Sempre. Não. Não pode. Pessoal, professor, pode requerer o adiamento da audiência porque não juntou a defesa escrita? Não, vai ter que fazê-la verbal. Ou eu junto escrita até antes da audiência, antes de começar a audiência, ou eu vou ter que fazer verbal. Beleza? Próxima questão, questão 11. Podemos? Maurício ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2021 contra sua ex-empregadora, Sociedade Empresária Sorvetes Glacial Limitada, postulando pagamento de horas extras e verbas resilitórias. No dia da audiência inaugural, feito o pregão com pontualidade, o autor compareceu acompanhado de seu advogado.
não estando ainda presente o advogado da empresa, mas ausente o preposto. O advogado do réu requereu que se aguardasse o prazo de 15 minutos, mas diante da negativa do advogado autor, que não concordou em aguardar, teve início a audiência. O advogado autor requereu a aplicação da revelia, e o advogado réu informou que havia protocolizado a defesa com os documentos pelo processo judicial eletrônico, requerendo que fossem recebidos. Diante da situação dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Deverá ser aplicada a revelia em razão da ausência do preposto desprezada a defesa. B. Há nulidade no ato porque a CLT determina que se aguarde a parte até 15 minutos após o horário designado. Errado. A gente tem previsão de atraso para a parte? Não, só para o juiz. C. Sendo a CLT omissa a respeito, caberá ao juiz definir se haverá revelia ou remarcação da audiência. Errado. D. A defesa dos documentos apresentados deverão ser aceitos. Correta, letra D. Vamos explicar. Pessoal, já peço para vocês fazer a leitura desses dispositivos aqui. Ó. Artigo 843, artigo 844, tudo isso aqui de audiência. Artigo 815. Artigo 843, 844, 815. Vamos explicar os três aqui. Primeira questão que eu queria, artigo 843, 854 e 815, porque teve uma alteração antes da sua prova, por isso que eu destaquei 815 também. Reclamante e reclamado. O reclamante não compareceu à audiência. O que acontece com o processo? Arquiva. Quem tem interesse na ação é quem, gente? O reclamante. Ele não compareceu, arquiva. O reclamado não compareceu à audiência inicial, a audiência 1, não vai ocorrer o efeito da revelia. Tranquilos? A empresa vai comparecer de que forma, gente? Vai a pessoa jurídica, o GD vai levantar as pernas assim, vai andar igual desenho animado? Não, preposto. Preposto tem que ser empregado da empresa, certo? Errado. Preposto é qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Tranquilos? Então, se o reclamante não compareceu, arquiva. Se o reclamado não compareceu, revelia. Se o reclamante não compareceu, o juiz vai dar um prazo de 15 dias para que ele justifique o porquê que ele não compareceu. Tranquilos? Se ele justificar, vai arquivar? Vai. Gente, o reclamante não compareceu, vai arquivar. Professor, então por que o juiz dá prazo de 15 dias? Porque se ele não justificar, o reclamante que não compareceu vai ser condenado a pagar custas processuais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. É uma sanção para quem não compareceu à audiência. Tranquilos? Já o reclamado, se ele não compareceu por via de seu preposto, vai gerar a revelia. Mas se o advogado estiver lá na audiência, igual no nosso exercício, o advogado foi, quem não foi o preposto, e ele juntou a defesa antes da audiência, o juiz vai ter que analisar a defesa juntada e os documentos juntados. Professor, isso não apareceu nem o advogado, nem o preposto. Aí o juiz não precisa analisar os documentos. Ficou claro isso ou não, gente? Isso aqui que eu trouxe é o artigo 844 e 443 para vocês. O preposto tem que ir em todas. Mas se ele não foi, aceita os documentos e a contestação dos documentos. Só que decreta a revelia da mesma forma. Tranquilo? Professor, mas aí não faz sentido. Faz. Revelia, por exemplo, a confissão de fato. Vamos supor o seguinte, que eu alego que eu sofri uma agressão física na empresa. Isso é um fato. Se a empresa não tiver câmera de segurança para provar o contrário, a revelia está implicando que mesmo que ela juntou a contestação, qual que é o documento? Ela teria que ter uma vigilância do dia. Eu falo, eu, Ramiro, fui agredido, que dia é hoje? Dia 9 de outubro, às 9 horas da noite. Se a empresa não juntar a câmera de filmagem do dia 9 de outubro, às 9 horas da noite, a revelia vai gerar a condenação da empresa, mesmo que ela juntou o documento, porque ela precisa de documento. Houve a revelia. Ou seja, ela confessou o fato que eu contei. Agora, se eu falei que fazia hora extra, ela juntou o controle de ponto, aí meu pedido perdeu. Então a revelia continua tendo efeito, tranquilo? Da confissão. Então, para ficar bem claro, gente, esses dois dispositivos caem muito, 843 e 844, tá? Por isso que eu estou trazendo eles para vocês. Reclamante não compareceu, arquiva. Reclamado, réu não compareceu, revelia. Reclamante não compareceu, o juiz dá 15 dias para ele justificar porque não compareceu. Justificou, arquiva e isenta de custas. Não justificou, arquiva e condena a pagar as custas. Tranquilos? Reclamado não compareceu, mas o advogado sim, vai ser aceita a contestação e os documentos juntados. Professor, faz diferença? Muita. Ontem eu juntei um agravo de instrumento num processo. Olha que interessante, presta atenção aqui em mim que vai ficar bem claro, fazer até o gancho com vocês. Era uma ação de R$500 mil, acidente de trabalho.
Eu estou do lado do reclamado. No dia da audiência, comparecemos eu, advogado, e o preposto da empresa. Tranquilos? O reclamante e o advogado reclamante não compareceram. O juiz abriu prazo para ela justificar. 15 dias. Ela justificou que a advogada estava doente e por isso não compareceram a advogada e o reclamante. O juiz arquivou o processo, porque o reclamante não comparece arquiva, e acolheu a justificativa isentando de custas. Ação de 500 mil, gente, as custas é 2%, dá 10 mil reais de custas. Eu não concordei com isso, eu sou advogado da empresa, interpus o recurso ordinário. Falei, não, tá doido? Não concordo, justificativa é para o reclamante voltar, não para o advogado. Tranquilos? E por que eu interpus o recurso ordinário? Porque eu não concordei com essa anuência do juiz. Aí o juiz não acolheu não conheceu do meu recurso ordinário. Ele negou submento ao meu recurso ordinário. Negou segmento. O que eu fiz? Agravo de instrumento. Protocolizei ontem. O juiz está me matando de raiva. Ou seja, isso faz diferença. Por quê? Porque se condenar esse reclamante a pagar custas, as custas são 2%. 2% de 500 mil é 10 mil reais. Ele não vai ter dinheiro para pagar essas custas, então ele não vai conseguir entrar com o processo de novo. Ficou claro ou não? Diga. Isso. Exatamente. E é só na primeira audiência de 15. A partir da segunda é 30. Se o reclamado não comparecer, revelia. Mas se o advogado estiver presente, serão aceitos contestação e documentos juntados. Tranquilo, gente? Beleza? Se o reclamado não comparecer, é revelia. Mas se o advogado estiver presente, serão aceitos a contestação e os documentos juntados. E o reclamante não compareceu, arquiva. O juiz vai dar prazo de 15 dias para mostrar o porquê não compareceu. Se justificar, arquiva do mesmo jeito, mas isenta de custas. Se não justificar, vai ter que pagar as custas. E o pagamento das custas é condição de ingresso de nova demanda. E detalhe, gente, tudo isso está aqui nesses dispositivos, tá? 843, 844 e 815, beleza? Ficou clara essa questão ou não, gente? Mesmo assim vai ser arquivado. A justificativa dele é para isentar ele de pagar as custas. Ele vai ter que entrar com um novo processo. Não compareceu à primeira audiência, arquiva. Ele só vai ter que entrar com um novo processo. Esses 15 dias é só para isentá-lo de custas. Tranquilo? Podemos, gente? Estamos bem? Vamos para a próxima questão. Em 7 de fevereiro de 2022, Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária Calçados Ícaro Limitada, postulando vários direitos que afirma terem sido lesados, ao longo dos 3 anos nos quais trabalhou na empresa. A vara para a qual o processo é sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro e designada a audiência una para o dia 11 de fevereiro. Todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou o prazo mínimo de 15 dias úteis contado da citação. B. A Justiça do Trabalho deve primar pela celeridade, daí porque a designação da audiência breve é válida desde que respeitado o prazo de 48 horas. C. Inválida a data marcada para a audiência porque a lei determina interregno mínimo de 8 dias contados da citação. D. Se a audiência fosse na modalidade presencial, não seria válida pelo curto espaço de deslocamento, mas se fosse telepresencial, seria válida. Pessoal, olha só. Seguinte, vamos retomar a questão aqui. Em 7 de fevereiro de 2022, Carlos ajuizou a reclamação. Basicamente, a pergunta está aqui. Ó. A vara do qual o processo foi sorteado extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro para uma audiência designada no dia 11 de fevereiro. Reclamação trabalhista, registrada, distribuída, notificação do reclamado acerca da audiência. Entre a notificação e a audiência, reparem que teve só 2 dias aqui no exercício. Tá certo isso? Entre a notificação e a audiência tem que ser observado um prazo mínimo de 5 dias. Tranquilos? Então, aqui ó, na notificação, destacar artigo 841 da CLT, destacar a súmula 16 do TST. Entre a notificação e a audiência deve ser observado um prazo mínimo de 5 dias. Estamos bem ou não, gente? Por exemplo, para acontecer isso agora, tem um processo de um cliente meu que é um cliente fixo,
que a audiência está marcada para terça que vem, certo? Ele não foi notificado até hoje. Eu sei desse processo porque eu estou sabendo. Ele até hoje não recebeu a notificação. Se ele receber a notificação amanhã, quarta-feira, pensem comigo, quarta, a contagem de prazo exclui o dia do começo. Vou contar quarta? Não. Vou contar quinta? Não, porque é feriado. Conta em dias úteis. Vou contar sexta, segunda e terça. 3 dias. Amanhã mesmo eu já vou peticionar. Amanhã não, estou esperando ela receber a notificação. Eu espero que ela receba amanhã. Se ela receber amanhã, eu já vou peticionar. Não observou o prazo de 15 dias. Requer que seja redesignada. Porque entre a notificação e a audiência, prazo mínimo de 5 dias. Estamos bem ou não, gente? Perdão. É súmula 16 do TST. Diga. Aí também não conta como dia útil. Não conta. Tá? Então, dia 9, ó. Tendo ocorrido a citação dia 9, exato. Ou seja, resposta correta é a letra A, gente. A audiência deve ser remarcada se houver pedido reclamado porque não se observou o prazo mínimo de 5 dias. Entre a notificação e a audiência, prazo mínimo de 5 dias. Se o reclamado for fazenda pública, qual que é esse prazo? Dobro, certo? Errado. 20 dias. Aqui é uma exceção à regra geral, tá? Coloque uma observação, que é o decreto 779. Coloque em observação. Se o reclamado for fazenda pública, entre a notificação e a audiência, deverá ser observado um prazo mínimo de 20 dias. Deverá ser observado um prazo mínimo de 20 dias. Tranquilos? O quê? Porque a fazenda pública, em regra, tem prazo em dobro. Fazenda pública é administração pública direta, autarquia e fundação pública. Pessoas jurídicas de direito público. Só que nesse caso, tem o decreto 779, que ele traz um prazo diferenciado. 779. E aí ele traz que o prazo é em quadro, por isso que não é em dobro. É uma exceção à regra do prazo em dobro. É só esse caso que é prazo quadro. 779. Decreto-lei 779. Tá? Estamos bem ou não, gente? Sobre essa questão aí, se fosse a data aqui, 9 tinha que ser dia 14, então, data certa. 5 dias úteis, ele teria que colocar as datas. Por exemplo, se esse dia 9 fosse sexta-feira, não seria dia 14. Porque sábado e domingo não são dias úteis. Ficou claro? Estamos bem? Próxima questão, gente. Questão 13 minha aqui, eu não sei qual de vocês aí, mas pode me acompanhar por aqui, ó. Tá certinho essa aqui. Diga. Só se for fazenda pública. Tudo de fazenda pública é em dobro, exceto nesse caso que é em quadro. Tá? Nesse caso é em quadro, por isso que é 20 dias. Vamos lá, próxima questão. Podemos? Uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação em pagamento em face de seu ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem se justificou, estando presente o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. E aí, gente? Arquivamento, não é? Reparem, tomem cuidado. Nesse caso, quem não compareceu foi o autor. A empresa é a autora do caso. E quando o autor não comparece, o efeito é o arquivamento, beleza? Tomem cuidado com isso, tá? Nem sempre a empresa é o reclamado, a empresa pode ser o reclamante,
Beleza? Então a resposta correta seria a letra C, o arquivamento. Próxima questão. Bora aqui. Um empregado ajuizou reclamação trabalhista postulando pagamento de vale-transporte, jamais concedido durante o contrato de trabalho, bem como FGTS não depositado durante pacto laboral. Em contestação, a sociedade empresária advogou que, em relação ao vale-transporte, o empregado não satisfazia os requisitos indispensáveis para a concessão. No tocante ao FGTS, diz que os depósitos estavam regulares. Em relação à distribuição do ônus da prova, diante desse panorama processual e do entendimento consolidado pelo TST, assinale a afirmativa correta. Letra A. O ônus da prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamante e no tocante ao FGTS caberá à reclamada. Letra B. O ônus para ambos os pedidos diante das alegações será do reclamante. Letra C. O ônus da prova em relação ao vale-transporte caberá ao reclamado e no tocante ao FGTS ao reclamante. E letra D. O ônus da prova para ambos os pedidos diante das alegações será da sociedade empresária. Pessoal, seguinte, basicamente a pergunta é, o reclamante pediu FGTS e vale-transporte. De quem é o ônus da prova? Vocês separaram que a questão é essa? Quem tem que provar o quê? Ambos os casos, o ônus é do reclamado, tá? E aí, o que eu quereria que vocês gravassem em relação a ônus da prova? Que aqui nós estamos depoimento de partes e testemunhas. Artigo 818 da CLT. E algumas súmulas do TST. Em especial, essa aqui é 460 e 461, mas eu vou colocar outras. Súmula 32, súmulas do TST, que podem cair na prova de vocês. Súmula 32, súmula 338, súmula 443, súmula 460, 461, súmula 212, súmula 47. Depois vocês façam a leitura dessas súmulas. Vou explicitar dessas duas que caiu agora. É ônus do empregador comprovar regularidade de depósito da FGTS. Tranquilos? Então é ônus da empresa comprovar que depositava o FGTS. E é ônus da empresa provar que o empregado faz jus a vale-transporte. Por exemplo, se eu reclamo vale-transporte, não é eu que tenho que demonstrar que eu pegava o eixão aqui em Goiânia. É a empresa que tem que demonstrar que eu ia para o trabalho de patins, de bicicleta, de Uber. Tranquilos? Ficou claro isso, gente? 460, 461, 212 e 47. Portanto, a resposta correta é a letra D. Na verdade, todos esses já caíram. Por isso que eu coloquei todos. Ditos de ônus da prova. Mas vamos lá. Vou até explicar cada um deles aqui. Desculpa. Alguém? Não? Obrigado. Para você também. Professor não, Ramiro, não, volta, tá, o espirro saiu um pouco. Súmula 32, vamos lá. Todas isso aqui são situações que a banca vai te cobrar, casos concretos, dando gabarito. Súmula 32, o abandono de emprego, quando o empregado não retornar após 30 dias do benefício previdenciário, fica caracterizado. Ou seja, eu não preciso comprovar que o empregado quis abandonar o emprego. A regra é que quando o empregado abandona o emprego, 30 dias, a empresa tem que provar que o empregado quis abandonar. Por isso que ela tem que mandar uma carta com aviso de recebimento. Se ele não retornar do benefício previdenciário em 30 dias, a empresa não precisa fazer essa prova. Presume-se que o empregado abandonou o emprego 30 dias após, se ele não retornar do benefício previdenciário. Ou seja, vamos supor o seguinte, a Vitória saiu de auxílio-doença. 40 dias depois que ela saiu de auxílio-doença, que terminou o benefício, ela não voltou. Posso demitir por justa causa, presumo que ela abandonou. Tranquilos? Súmula 338, até com uma adaptação aqui. A empresa ela é obrigada a ter controle de ponto quando ela tiver quantos empregados? Acima de 20. Tranquilos? Então, se a empresa tem até 20 empregados, é ônus do empregado comprovar que fazia horas extras. Se a empresa tem mais do que 20 empregados, é ônus da empresa. Estamos bem? Súmula 443. Presume-se discriminatória a dispensa do empregado portador do vírus HIV ou outras doenças que causam estigma. O que isso quer dizer? Que se eu fui demitido porque eu tenho HIV, é ônus da empresa comprovar que não me discriminou. Estamos bem? Se eu fui demitido porque eu sou gay, porque eu sou preto, porque eu sou mulher, porque eu sou idoso, porque eu sou corintiano, por qualquer outro motivo, é ônus meu comprovar que eu sofri discriminação.
Agora, se eu tenho HIV e fui demitido, é onde a empresa comprovar que não me discriminou. Ficou claro isso ou não, gente? Tranquilos? 460 e 461 foi o que a gente acabou de falar. A empresa tem que comprovar que depositou o FGTS, tem que comprovar que o empregado fazia jus ao vale transporte. 212. É ônus da empresa comprovar que um contrato tem prazo, porque a regra é que os contratos sejam celebrados por prazo indeterminado. Então, se eu estou alegando que o contrato é dano de contrato de experiência, é ônus meu comprovar isso. Tranquilos? E 47, presume-se que a transferência do empregado é abusiva. Ou seja, a empresa tem que provar que havia necessidade de transferir o empregado. Se, de repente, eu vou transferir a Letícia de Goiânia para Manaus, eu tenho que provar qual que era a necessidade. Não é ela que tem que provar a abusividade, sou eu que tenho que provar que não é abusiva. Ficou claro isso ou não, gente? Beleza? É uma adaptação que eu fiz dela, que a empresa é obrigada a ter controle de ponto quando tiver mais do que 20 funcionários. Beleza? Próxima questão aqui. Até 20 é o empregado que prova. Acima de 20 é a empresa. Questão alguma aí para vocês, 15 para mim. Deve ser 30 aí para vocês, né? 29. A respeito da prova testemunhal no processo de trabalho, é correto afirmar. Letra A. Em se tratando de ação trabalhista pelo rito ordinário ou sumaríssimo, as partes poderão ouvir no máximo 3 testemunhas cada, sendo inquérito o número elevado para 6. B. Apenas testemunhas arroladas previamente poderão comparecer à audiência a fim de serem ouvidas. C. No processo de trabalho sumaríssimo, a simples ausência da testemunha na audiência enseja sua condição coercitiva. Ou D. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação do juízo. E, no caso de não comparecimento, serão intimadas ex officio ou a requerimento da parte. Olha só, primeira coisa que eu queria destacar com vocês, seguinte. Vocês já copiaram isso aqui, já entenderam esse fluxograma, né? Vou apagar ele aqui, porque é uma questão de prova testemunhal que pode cair. Primeiro, o número de testemunhas, que é uma questão muito fácil para a gente errar. Rito ordinário, rito sumaríssimo, inquérito para apuração de falta grave. Pessoal, rito ordinário é acima de 40 salários mínimos. Rito sumaríssimo até 40 salários mínimos. Qual desses vai ter mais testemunha? Ordinário. Rito ordinário tem até quantas? Até 3 testemunhas. Rito sumaríssimo é menos complexo, tem até 2 testemunhas. Tranquilos? Eu sempre dou uma dica brega para vocês lembrar. Lembra o número de Os nos ritos. Pra quem não sabe contar, ó, rito ordinário tem 3 Os. Rito sumaríssimo tem 2. Tranquilos? E o inquérito ele é diferentão. O inquérito é uma ação para eu demitir um empregado estável. Então ele é diferentão. Em vez de contar os Os, eu vou contar o número de palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até 6 testemunhas. Professor, não sei contar, então decora. Rito sumaríssimo até 2 testemunhas, rito ordinário até 3 testemunhas, inquérito para apuração de falta grave até 6 testemunhas. O que tem de diferente? Eu vou te dar essa observação porque eu estou envolvendo 2 artigos, fica mais fácil de vocês interpretar como observação. No processo de trabalho, as testemunhas comparecerão independentemente de notificação do juízo. O que isso quer dizer? Que o juiz não precisa chamar a testemunha para vir. Eu, Ramiro, liguei para a testemunha, ela disse que vem, fechou. Tranquilos? Estamos bem até aqui ou não, gente? Qual que é o seu nome mesmo? Pedro. Eu chamei o Pedro e falei, Pedrão, vai ter uma audiência, você comparece? Ele falou, compareço. Pedro compareceu, está tudo certo. Eu não precisava apresentar o Pedro para o juízo. Estamos bem? Estou falando isso para a prova de vocês, tá? Para a vida real, vocês esquecem. Porque se o juiz pedir para apresentar, vocês apresentam. Professor, na CLT não determina. O juiz vai falar, caguei. Tá bom? Aqui a regra é não a regra. Mas para a prova tem. Então as testemunhas comparecerão independentemente de notificação do juiz. Eu não preciso pedir para o juiz intimar. Qual que é a questão? No rito ordinário, eu chamei o Pedro. Falei, Pedro, vai ter uma audiência. Pode comparecer? Ele falou, posso. Cheguei lá na hora da audiência, o Pedro não compareceu. Eu falei, excelência, eu convidei a testemunha, convidei o Pedro, ele não compareceu. O juiz vai redesignar a audiência, e aí sim o juiz vai intimar o Pedro para comparecer sob pena de condição coercitiva e multa.
Rito ordinário. Tranquilos? Vamos supor o seguinte, agora eu tenho uma ação pelo rito sumaríssimo, eu chamei a Vitória. Falei, Vitória, vamos comparecer à audiência? Ela falou, vou. Perfeito. Chega na hora da audiência, a Vitória não compareceu. Eu falo, excelência, a Vitória não compareceu, queria pedir a redesignação. No rito sumaríssimo, o juiz não vai redesignar a audiência e intimar a Vitória. Ele vai perguntar para mim, Ramiro, cadê a prova que você convidou a Vitória? Ou seja, o juiz só vai intimar a Vitória no rito sumaríssimo se eu comprovar que eu a convidei. Ficou clara a diferença ou não, gente? No rito, basicamente é o seguinte, rito ordinário e rito sumaríssimo. No rito ordinário, a testemunha não compareceu, o juiz vai cancelar essa audiência, vai redesigná-la e chamar a testemunha para comparecer. Sob pena de... Isso, no ordinário. Sob pena de condição coercitiva e multa. No rito sumaríssimo, a testemunha não compareceu, o juiz só vai intimá-la para comparecer se eu comprovar que eu convidei. A diferença é que no rito ordinário eu não preciso comprovar o convite. No rito sumaríssimo eu preciso comprovar que eu convidei a testemunha. Se eu não comprovar, a audiência segue normal. Ficou claro? Anota essa observação aí, gente. Carta, geralmente é carta convite assinada pela testemunha. Coloquem. Pode ser, mas não é o ideal. Porque o WhatsApp, às vezes, tem alguns juízes que não aceitam. Aí você tem que mostrar o número, ele vai questionar. É melhor carta convite. Mas pode ser, se a testemunha confirmar, pode. Aí você, qualquer coisa, apresenta o número e é fácil. É só pedir para o juiz expedir ofício para verificar se de fato o número é compatível. É tranquilo. Coloquei observação. As testemunhas comparecerão. As testemunhas comparecerão independentemente. As testemunhas comparecerão independentemente de notificação do juízo. As testemunhas comparecerão independentemente de notificação do juízo. Ponto. No rito ordinário. Se a testemunha não comparecer, no rito ordinário, se a testemunha não comparecer, vírgula, o juiz de ofício ou a requerimento, determinará a sua intimação, sob pena de condução coercitiva, sob pena de condução coercitiva e multa. Sob pena de condução coercitiva e multa. Sob pena de condução coercitiva e multa. Ponto. Já no rito sumaríssimo, o juiz somente adotará essas medidas. Se houver comprovação do convite feito,
à testemunha. Do convite feito à testemunha. Ponto. Coloque a observação 2 aí, por gentileza. Observação 2. Ler artigo 818. Ler artigo 818 a 830 da CLT. Ler artigo 818 a 830 da CLT. É o que eu falei com algumas coisas e informações novas. Mas assim, eu vou insistir numa coisa, acho que você nem tinha chegado na aula quando eu falei isso. Não, tranquilo. Eu vou sugerir, semana que vem vocês baixem no meu Instagram o material de 100 dicas. Embora estejam lá, e ele está correto, eu vou dar um upgrade nele daqui para a semana que vem. É um resuminho bem tranquilo, gente. 35 a 40 páginas com meme, com figurinha. Eu sugeriria fortemente que vocês estudassem ele para a prova. Porque é uma revisão de todo o processo num material extremamente conciso. Inclusive, estudassem ele para a próxima aula. Baixem ele segunda-feira que vem já no meu Instagram, já deve estar. Quinta-feira eu vou dar um upgrade nele. O que tem lá tá valendo, só que eu vou dar uma melhoradinha no que já tem. Vou dar uma revisãozinha. Mas o que tem lá tá tudo certo. Então, no ordinário aí, o juiz procura, quer comprovação que o senhor... No sumaríssimo que eu tenho que comprovar. Isso. No ordinário eu não preciso comprovar. Aí no sumaríssimo no ordinário é um convite, É uma carta convite. Pessoal, questão 16. Bora lá. Podemos? Sim, obrigado. Isso aí. Vamos lá. Está na tela. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Sabonete Silvestre Limitada. Em síntese, ele afirma que cumpria longa jornada de trabalho, mas que não recebia as horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que a sobrejornada foi escorreitamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante no particular. Na audiência designada, cada parte conduziu 2 testemunhas, que começaram a ser ouvidas, começando pela do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunamente para que os advogados fizessem indagações, e o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente à testemunha, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que, em seguida, perguntaria à testemunha. Diante do incidente instalado, de acordo com o regulamento CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. Correto o advogado, pois, de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha. Certo ou errado, gente? Errado. B. A CLT não tem dispositivo próprio, daí porque poderia ser admitido tanto sistema direto ou indireto. Errado, tem dispositivo próprio. C. A CLT determina que o sistema seja híbrido, intercalando perguntas feitas diretamente pelo advogado com indagações realizadas pelo juiz. Não. D. Correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial. É isso aqui, gente. Na CLT, o advogado não pergunta diretamente para o juiz. Para a testemunha. Ele pergunta ao juiz e o juiz repassa a pergunta à testemunha. Tranquilos? Então vamos supor que a Jéssica fosse a juíza. Vitória testemunha. Eu perguntaria para a juíza e a juíza passaria para a testemunha. Tranquilos? Estamos bem ou não, gente? Então, letra D. Dúvidas? Ficou claro isso ou não? Tá. Mais ou menos. O seguinte. Vamos supor... Pessoal do online. Deixa eu fazer diferente. Que é direto, isso. Vamos supor que esse aqui é o juiz, esse é o pagador. Esse aqui é a testemunha e eu sou advogado. Estamos os 3 na mesa. Ele está me ouvindo, ele está me vendo. Aí eu quero perguntar para a testemunha o seguinte, fala, testemunha, né? Vamos supor que, sei lá, quem que poderia ser testemunha? Quem fez alguma coisa brega nos últimos dias? Rachel, como é que é o nome daquela jornalista que está na Fazenda? Raquel Sherazade, isso. Ela é a testemunha. Está aqui o juiz e a Raquel Sherazade lá. Aí ela tá aqui. Eu quero perguntar para ela qual que era o horário de saída do reclamante. Ela tá aqui, me ouvindo. Eu não posso falar, Raquel, qual que era o horário de saída? Eu vou falar, Excelência, eu gostaria de saber da testemunha qual é o horário de saída. Aí o juiz vai virar, Raquel, qual que era o horário de saída? Entendeu? É isso. Não cabe inquirição direta de testemunha. Eu pergunto pro juiz e o juiz pergunta. Tudo através do juiz. Adota o sistema indireto ou presidencial. Tranquilos?
Está entre esses artigos que eu pedi para vocês lerem, do 818 e 830. Mas coloque uma observação que não está aí. Observação alguma aí. Ler súmula 354 do TST. Ler súmula 354 do TST. 54 do TST. Ler súmula 354 do TST. O sumário não entra nessa parte aqui, não, né? Não. Ordinário e sumário. Isso. O único que está vendo condição coercitiva é só o ordinário, né? Não, os dois não. Só que no sumaríssimo depende de comprovação. E da multa também no sumaríssimo? Sim, os dois têm o mesmo efeito, só que o sumaríssimo depende de comprovação. Pessoal, para encerrar e a gente fazer a última questão, eu sei que tem uma de prazo, só que eu vou deixar ela para a próxima aula, tá? Que eu falo junto com o recurso. Anota esses dois tópicos que a gente vai explicar rapidinho. Vamos fazer a nossa última questão. Custas, artigo 789 da CLT. Benefício da justiça gratuita, artigo 790B da CLT. Não, perdão, 790B é 790 parágrafo 4º, perdão. 790 parágrafo 4º. CLT. Vamos lá. Seguinte. Custas processuais. O que são custas? É o valor que eu pago pela movimentação do Poder Judiciário, certo? As custas serão de 2%, limitada a um máximo de 4 vezes o teto da RGPS. Tranquilos? Ou seja, o que é o teto do RGPS? É o maior valor que eu pago de benefício previdenciário. Estamos bem ou não, gente? Tranquilos? 7 mil e pouco hoje. 7.500 se fosse arredondar. Já o beneficiário da justiça gratuita, quem que é o beneficiário da justiça gratuita? É aquele que vai estar isento de pagar as custas processuais. Tranquilos? Quem que vai ser o beneficiário da justiça gratuita? Quem não tem condição de arcar com as custas do processo. Na CLT, para quem recebe até 40% do teto do RGPS, está isento. Se eu receber acima de 40% do teto da RGPS, eu tenho que comprovar a condição de hipossuficiência. Hoje seria mais ou menos R$3.000 para a sua prova, tá? Então, por exemplo, se contar um exercício... Eu esqueci seu nome, perdão. Jaqueline. Eu estava com Jéssica na cabeça, mas estava perto, ó. Letra J. Perdão, Jaque. A Jaqueline entrou com reclamação trabalhista e juntou um contra-cheque de R$2.000. Ela não precisa comprovar que ela é beneficiária da justiça gratuita. O contra-cheque já comprova. Porque se ela juntar com um contra-cheque de até R$3.000, ela é beneficiária. Agora, se a Jaqueline entrar com uma ação e juntou um contra-cheque de R$6.000 e pedir o benefício da justiça gratuita, aí ela vai ter que comprovar eventuais gastos que ela tenha. Tranquilos? Ou seja, para quem recebe até 40% do teto da RGPS, é beneficiário, podendo inclusive o juiz conceder de ofício. Se receber acima, tem que comprovar a condição de hipossuficiência. Por isso que quando a gente tem mais tempo na aula, eu sempre brinco para vocês. Falo, gente, se vocês forem procurar alguém para pegar aí no Tinder, no Grindr, em qualquer outro aplicativo, vocês colocam, procura-se um amor verdadeiro, ou que não seja golpe, acima de 40% do teto da RGPS. E por que acima de 40% do teto da RGPS? Porque até 40% é pobre. E de pobre já basta você. Então você já vai procurar alguém que recebe um amor verdadeiro que receba acima. Tranquilos? Estamos bem ou não, gente? Beleza? Vamos fazer essa questão 17 então aqui. Paulo ajuizou a ação em face de sua ex-empregadora, empresa Peças ABC Limitada. Na audiência, o juiz propôs conciliação, que foi aceita pelas partes, nada tendo sido discutido sobre custas. Sobre o caso, assinale a opção que indica a hipótese correta para a fixação das custas. Letra A. O valor das custas ficará sempre a cargo da empresa, razão pela qual não haverá dispensa das mesmas, pois não há gratuidade da justiça para a pessoa jurídica. Certo ou errado, gente? Errado, né? Porque a pessoa jurídica pode conseguir benefício da justiça gratuita? Pode, desde que comprove a condição de hipossuficiência. Tranquilos? Ficou claro isso ou não, gente? Bora para a próxima, então. B. O valor das custas, não tendo sido convencionado pelas partes, caberá em partes iguais ao autor e ao réu, podendo o autor ser dispensado pelo juiz. Correto, tá, gente? Quando houver acordo, o valor das custas é 2% do valor do acordo. Se nada for tratado, vai ficar 50-50. 50% para o empregado, 50% para o empregador. Mas eu posso colocar no acordo que as custas ficam toda a cargo do empregado, ou que fica toda a cargo do empregador. É acordo. Tranquilos? Ficou claro isso ou não, gente?
Sim? C. O valor das custas ficará a cargo do autor, pois esse está recebendo o valor acordado. Não. E D. Tendo em vista que é acordo, não há se falar em custas. Também é errado, tá, gente? Nas custas, no acordo, as custas, as partes escolhem. Se elas não escolherem, vai ficar dividido entre as partes. Letra B, né? Letra B de bola. O valor das custas, não tendo sido convencionado pelas partes, caberá em partes iguais ao autor e réu, podendo ser dispensado o autor da sua parte pelo juiz. Eles fizeram acordo, mas não estabeleceram quem ia pagar as custas. Pessoal, ficou claro ou não, gente? Queridos, a gente foi, sim, muito conteúdo para hoje, muito mesmo. A gente foi lá de competência e até custas. Aula que vem eu vou falar de recurso e execução. Insisto, semana que vem vocês baixam o material de 100 dicas, dá uma revisão, são 5 pontos em processo, compensa super, tá? É uma matéria com conteúdo relativamente pequeno. Qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima, queridos. Tem alguma aula em novembro, eu tenho certeza que tem, eu não lembro quando. Um beijo, gente. Tchau, tchau.